Esse episódio tem um segredo perturbador. Pollux. Let's go. Não é nenhum exagero dizer que tem muitos episódios bizarros em Bob Esponja. Muitos mesmo. Pra quem não tá muito ligado no universo do desenho, é só mais uma muitos. história boba sobre uma esponja que ama trabalhar em um restaurante subaquático. Mas depois de ver algum episódio, de repente você se pega pensando: o que diabos eu acabei de assistir? Por que isso existe? Quem escreveu isso? E por que eu ainda tô assistindo? Eu ainda vou trazer muitos episódios de Bob Esponja aqui pro canal. Tem bizarrice pra dar e vender. Hoje, porém, vamos focar em um episódio específico. Tranquilo, que quando eu André. vi pela primeira vez, quando ainda era criança, passou batido. Mas agora, revendo, tudo faz sentido. E quando eu digo tudo, eu quero dizer que esse Tudo? episódio é tão estranho que parece que os roteiristas Tudo faz estavam competindo sentido? pra ver quem conseguia Como criar a assim, cena mano? mais desconfortável possível. O episódio se chama Cadê esse caracol? Da 4ª temporada. Tudo começa com Bob Esponja tentando carregar um saco de ração do Gary até em casa. Esse saco de ração tá tão pesado que ele mal consegue andar. Parece até que tá carregando um monte de bloco de concreto. No caminho ele encontra Patrick, que para ele pra dizer alguma coisa importante. Mas pra surpresa de ninguém, ele nem lembra o que era. Clássico do Patrick. Chegando em casa, o Bob vê um bilhete na porta. Caro senhor ou senhora, lamentavelmente nós não encontramos ninguém. Por isso, vamos voltar para entregar o seu pacote logo que possível. Ele entra e recebe uma encomenda, uma raquete oficial do Homem-Sereia e Mexilhãozinho. O meu jogo oficial de raquetes What do the Homem-Sereia e fuck? do Mexilhãozinho. Uhul! Dentro dela, sai um papel falando Ai. sobre o desafio do Bolha Suja. O desafio do Bolha Suja. Bata com a raquete 29.998.559.671.649 vezes seguidas. Mano, como assim? Bolha Suja, onde quer que você flutue, eu aceito o seu grande desafio. E é aí que as Meu coisas começam a Deus, desandar. mano, O meu Bob aceita o Deus. desafio e fica tão fissurado nisso que simplesmente esquece a ração do Gary do lado de fora, guardada no chão como se fosse lixo. Quando dá a hora do almoço, Gary vai até sua tigela pra poder comer, mas não Gary! encontra nada. Ele tenta avisar o Bob, mas ele acha que o Gary tá querendo brincar. Gary, sendo dramático como só ele sabe ser, fica Meu triste e Deus. resolve ir embora de casa. Sim, o Gary foge. Ele simplesmente some. Pra longe? Pro Enquanto way. isso, Patrick finalmente lembra o que ia dizer e vai até a casa do Bob pra poder contar. Mas quando chega lá, encontra ele em um estado deplorável. Bob Esponja! Hã? Meu Deus. Bob Esponja, você está aí? Bob Esponja! Meu Deus. O Bob Meu explica Deus! que tá assim porque aceitou o desafio do Bolha Suja. E na mesma hora, Patrick começa a chorar e revela que há muitos anos ele também aceitou o desafio. Por que está chorando, Patrick? Por quê? Há Meu muitos Deus. anos eu topei esse desafio! Sério? E o que aconteceu? Eu ganhei, mas perdi o troféu que eles me mandaram. Por fim, o Bob finalmente lembra da ração do Gary e percebe que esqueceu o pobre caracol morrendo de fome. Ele coloca a comida pra ele e chama o Gary, mas obviamente ele não aparece. Desesperado, o Bob começa a procurar o Gary por toda Nossa, parte. mano. E como sempre, sobra até pro Lula Molusco. Qual é a Caraca, desses mano. neandertais? Não sabem que eu estou ocupado me cuidando, é? Credo, mano, que vazão é essa? Isso também é culpa do Lula Molusco. Credo, que dramático. Até que o Patrick tem a ideia genial de olhar na caixinha de correio do Bob, que tá lotada de cartas, como se nunca Meu tivesse sido aberta antes. pai. Felizmente, Gary tinha deixado uma carta de despedida. Querido Bob Esponja, estes últimos anos foram os melhores anos da minha vida, mas eu preciso me mudar. Por Netuno, o que foi que eu fiz? Morrendo de fome, Gary chega na cidade. Em um beco, ele acha comida, mas quando chega perto, aparecem uns caracóis estranhos. Quando ele vai fugir, uma senhora aparece e pega ele, confundindo com uma tal de senhorita Tufsy. Provavelmente a caracol dela que se perdeu. Ela leva Gary pra casa, onde ele é alimentado e bem cuidado. E ele realmente começa a gostar da sua nova Só dona. pode, Enquanto mano. isso, Bob Depois Esponja tá ainda daquilo mais tudo, desesperado mano. procurando por ele. Uma hora eles chegam no mesmo lugar, mas não se veem. Exceto Patrick, que literalmente dá oi pro Gary, mas esquece dele logo em seguida porque tava focado em outra coisa. Senhora, depressa, eu estou procurando os cones de pinheiro perfumados. É uma emergência. Bom, eu espero que não esteja querendo comprar filho, porque a vovó já pegou o estoque todinho. Mais uma vez, vamos ficar separados. Ó, cones de pinheiro perfumados. Meu Deus, mano. Oi, Gary. Na casa da senhora, ela dá um monte de papel para o Gary, para ele poder fazer suas necessidades, e é quando ele vê que esses são os papéis de procura-se do Bob Esponja. Toma, por que não usa este monte de folhetos que um garoto rechonchudinho me deu hoje? Desculpe, Gary, volte pra mim. Tem o Gary, diga que eu amo Gary.
por favor, volta. Nossa, Cadê são você? todos Fui um diferentes. idiota. Gary, por favor, volta pra casa. Vem, garoto, vem. Gary percebe que o Bob tá muito arrependido e decide voltar pra casa. Mas quando ele abre uma porta por engano, achando ser a saída, cai um monte de concha de caracol sobre ele. Meu Na hora ele se dá Deus. conta do que tá acontecendo ali. Oh, meu Deus! A torta de carne não está pronta ainda, mas a vovó sabe como está com fome, senhorita Tuftsy. Então aproveitei para fazer uma fornada de biscoitos. Uh-oh. Ele foge e volta pro mesmo beco de antes. Quando a senhora aparece, ele coloca outro caracol na frente dela, e ela pega ele, Ih. novamente, achando ser a senhorita Tuftsy. No fim, ele volta pro Bob Esponja e o episódio acaba. Esse episódio me deixou realmente assustado Mano, como que criança. medo, E ainda velho. hoje ele é estranho pra mim. É o Bob Esponja Nunca ficando viciado aceitei. naquele desafio. É o Patrick achando Comida ele de no chão com a estranhos. casa toda bagunçada, completamente No fim, vamos lunático das pôr no ideias. É forno. o Gary fugindo de casa, uma É, senhora né? estranha pegando ele, e o Bob Esponja desesperado atrás dele depois. Mano, com E pra certeza é a melhorar, bruxa ainda tem do aquela João cena e da Maria exageradamente triste do reinventada para o Bob com saudade Esponja. do Gary, que só um desenho como o Bob Esponja poderia fazer. É um Tens episódio toda a bem razão, André. melancólico se parar pra pensar, mas eu sei que não é isso que chamou a atenção de vocês, e nem a minha. Então vamos voltar pra cena em que o Gary abre aquele armário e cai um monte de concha de caracol por cima dele. Na moral, o que tá rolando aqui? Eu fui pesquisar mais sobre esse episódio, porque não é possível que só eu achei essa cena estranha. O episódio inteiro Claro, é estranho, eu na também verdade, achei. mas essa cena específica é muito ambígua. Com certeza mais pessoas também acharam essa cena estranha e comentaram sobre isso em algum momento na internet. É. Pra minha sorte, eu tava certo. Analisando melhor o episódio, as teorias que eu li e um comentário do próprio roteirista, cheguei a duas respostas, e ambas são válidas. A primeira delas é que inicialmente a ideia era a senhora realmente estar engordando o Gary pra comê-lo depois, e as conchas de caracol seriam outros caracóis que foram vítimas dela. Aliás, aquela cena dela jogando biscoitos no Gary, perseguindo ele na rua, era pra ser ela segurando um machado, mas obviamente isso não foi ao ar por ser Pois, pesado obviamente, demais, né? porque será, né? Então mudaram para biscoitos, e a teoria de que ela alimentava caracóis pra comer ficou mais como uma mensagem subliminar, uma teoria com fundo de verdade. Agora, com base no que foi Nossa, mostrado mano. pra gente, a quantidade absurda de conchas pode ser explicada por uma coisa que eu já tinha suspeitas e os comentários do post no Reddit reforçaram ainda mais. É bem possível que a senhora sofra de demência, provavelmente Alzheimer. Pode ser que a Provavelmente. sua primeira caracol, a senhorita Tuftsy, tenha sido alimentada até demais por ela e acabou morrendo. Ela não deve ter compreendido isso muito bem e quando tava na rua, achou outro caracol e levou pra casa, achando se tratar da senhorita Tuftsy, que tinha se perdido. E o mesmo aconteceu com esse caracol. Foi alimentado até acabar morrendo. E isso foi seguindo com o próximo e com o próximo, até chegar no Gary, que teria um destino parecido se não fugisse a tempo. Essa teoria faz todo Exatamente. sentido Porra. quando olhamos para o comportamento dela. Ela parece confusa, distraída e obcecada por caracóis. As conchas no Como é, armário David? seriam uma espécie de memorial ou lembrança de todos os caracóis que ela já perdeu. É triste, mas também explica a bizarrice do episódio de forma mais plausível Yeah, e menos perturbadora. faz mais sentido. Bem, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, o que você tá esperando? Tem mais teorias aqui no canal, então se você quiser ver, é só entrar aí. E nós temos várias das teorias do Pux lá no canal do YouTube, por isso quem quiser ver mais, procurei o canal do YouTube, tem as outras teorias. Muito obrigada Pollux pelo vídeo maravilhoso.